avó revela o pesadelo de ser abusada pelo avô e usada pela mãe para ter 10 filhos. Vovó Teresa não é gente comum. E sua história, você vai ver, é daquelas que a gente nunca imagina ouvir tão de perto. Já pensou uma infância onde o abraço vira medo? Onde a própria casa, que devia ser abrigo, se transforma num cenário de pesadelo? Pois é assim que Teresa cresceu, em Cachoeiro de Itapemirim, um lugar que para ela nunca mais foi só aquele município no Espírito Santo, mas sim o palco das piores atrocidades que uma criança pode viver. Ela lembra como se fosse ontem. O cheiro enfumaçado da cozinha, o rangido daquela porta velha que rangia diferente quando o avô entrava. Ele, o próprio sangue do qual ela deveria esperar amor, era um monstro disfarçado, violento, abusivo, um segredo sussurrado pelas paredes. E a mãe? Ah, a mãe dela, mulher dura e fria, a via não como filha, e sim como imagina crescer sendo vendida, não em dinheiro, mas em promessas vazias, trocada por vida, por segurança, por silêncio. Teresa era moeda numa roleta sem fim, onde ninguém sentia pena. Nem os vizinhos que cochichavam pelas ruas estreitas, nem o padre da igreja que desviava os olhos no confessionário. Quando a mãe a empurrou para a vida adulta, Teresa fugiu, correndo para o Rio de Janeiro. Pensou que ali encontraria liberdade, amor, um recomeço. Mas o passado insiste em grudar. A adolescência, que para muitos é descoberta, para ela foi um buraco negro, cheio de traições, solidão e perdas. 10 filhos que nunca tiveram chance, 10 amores que ela nunca pôde abraçar, e uma ferida impossível de cicatrizar. No Rio ela conheceu Sebastião, um homem simples, com um coração grande e vontade de construir uma família diferente. Juntos, tentaram de tudo para adotar uma criança. Mas, justo quando Teresa começava a sentir que o futuro era possível, a sombra de Tassado ameaçou voltar. Como? O clima fica denso, preso no ar, quando uma figura do passado surge de repente. Sombra que estala a porta, respiração presa no corredor. Teresa sente um nó na garganta que, até então, ela achava já ter desatado. O terror ameaça voltas e com ele a dúvida cruel. Será que depois de tudo, o pior ainda está por vir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer o alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão era Era ele, o avô, o mesmo que a destruiu quando criança. Mas não era apenas a figura dele que a aterrorizava. Havia algo mais profundo em jogo. Eu sei o que você fez, ele disse, a voz sussurrando como uma serpente. Teresa sentiu um frio na espinha. O que ele queria? Qual era a intenção dele?
anos tentando esquecer, e agora o pesadelo estava de volta. A lembrança das mãos ásperas dele a fez querer fugir, mas algo a prendia no lugar. O que ela não sabia era que Sebastião, seu amor, estava observando tudo de um canto sombrio da sala. O peito dele subia e descia, a respiração entrecortada pelo choque. A imagem do avô, tão próximo da mulher que ele amava, e a lembrança do que ela havia carregado, tornavam tudo mais insuportável. Como Teresa nunca mencionou o avô antes? Será que ele sabia? Você precisa voltar para casa, Teresa. O que eu sei pode mudar tudo, disse o avô, um sorriso torto nos lábios. A ameaça estava implícita nas palavras dele. A verdade é que você não está pronta para saber a história completa. A dor no peito de Teresa se intensificou. O que você quer, seu monstro? Saia da minha vida! Gritou, as palavras escapando com a fúria que ela guardou por tanto tempo. Vigilante, Sebastião se moveu, pronto para protegê-la. Mas a cena estava prestes a mudar. De repente, a porta se abriu com um estrondo. Jandira, a amiga e confidente, entrou sem avisar, mas sua expressão estava pálida. Teresa, você precisa saber, tem algo que está uma bomba prestes a estourar, disse ela, mas as palavras pareciam pesadas demais, como se sua voz tremesse sob o peso de uma revelação. O que você quer dizer? Teresa questionou, o coração disparado. Jandira hesitou, e o silêncio parecia gritar, tenso, insuportável. É sobre suas mães, e como você nasceu. Não é como você imagina. Nesse instante, o avô sorriu com malícia. Teria ele orquestrado tudo isso? Você sempre foi uma marionete, Teresa. Uma peça em um jogo muito maior. Ele provocou, com um brilho em seus olhos que a fazia sentir náuseas. Não, não pode ser. Eu não quero ouvir isso. Teresa gritou, tentando bloquear a verdade que se aproximava, mas a mente dela já estava em colapso. O que estava acontecendo? Tudo o que ela havia feito, tudo o que havia lutado, poderia ser uma farsa. Jandira, com os olhos cheios de lágrimas, finalmente entregou a bomba. Sua mãe não é quem você pensa que é, e nem sua avó. Existe uma conexão que vai muito além do que você imagina. Você não é só uma sobrevivente, mas parte de um legado sombrio. Teresa se sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. O que exatamente isso significava? A confusão tomou conta dela. O avô, o eterno vilão, parecia ter um papel mais crucial na trama. Sebastião olhou para Teresa, seu rosto uma mistura de compaixão e preocupação. O ar ficou pesado e sufocante. Preciso de um tempo, Teresa murmurou, e ao se afastar um passo, o nó na garganta dela se apertou ainda mais. O que mais estava escondido sob a superfície desse passado que ela apenas começava a desvendar? Será que a verdade trazida por Jandira iria libertá-la ou a prenderia em um ciclo de terror ainda mais profundo? Uma respiração entrecortada e um turbilhão. O clima estava pesado e sufocante. Teresa, paralisada, olhava fixamente para a porta pela qual Jandira havia entrado. A tensão vibrava no ar, como um fio prestes a se romper. Era um momento que mudaria tudo. O avô, com seu olhar maligno, parecia ter se alimentado de seu pavor. Quem é
a verdadeira sua mãe. Jandira finalmente deixou escapar, as palavras saindo como um sopro desesperado. Foi como um tapa na cara de Teresa. Seus olhos se arregalaram, a mente girando. O que você tá falando? Como assim minha mãe não é quem eu penso que é? A voz dela temia, mas a determinação começava a brotar de algum lugar profundo. O avô riu. Um riso sutil, mas cortante. Você não merece a verdade, mas eu vou lhe contar. Sua mãe, ela não é a mãe que você imagina. Ela foi uma experiência. Um projeto apenas. As palavras dele foram como facas. Um projeto? Teresa sentia seu mundo desabar. O que você quer dizer com isso? Ela forçou a voz. O desespero estava à espreita em cada sílaba. Você não sabia que sua mãe... O avô hesitou, como se pesasse a profundidade da revelação. No instante em que ele estava prestes a falar, Jandira se adiantou. Espere. Não. Mas era tarde. O avô como se tivesse desenhado um plano em cada palavra que havia dito. Ela foi uma cobaia, um embrião, criado a partir de inúmeras experiências de laboratório. Você está aqui por causa de um experimento conturbado. O que você sentiu por ela não é o que você imagina. Tudo girou em torno de Teresa. As paredes da sala pareciam se fechar. Experimentos? Cobaias? Sua mente se recusava a aceitar. O edifício que sustentava sua vida inteira começou a mostrar rachaduras, e cada uma representava a sua infância, seus medos, suas dores. A esperança se dissipava como fumaça no ar. Jandira, com lágrimas nos olhos, olhou para Teresa, correndo em sua direção. Você precisa me ouvir. Isso não muda quem você é, não. Você ainda é forte. Você ainda é você. Mas Teresa não conseguia ouvir. Sua cabeça zumbia, ecoando as palavras do avô, que se tornam um mantra insuportável. Sebastião, que havia permanecido em silêncio, agora se adiantou. Seu olhar estava cheio de preocupação, mas também de entendimento. Você não é uma cobaia, Teresa. Você é uma pessoa. E não importa de onde você veio, você pode decidir quem você quer ser agora. Naqueles olhos havia compaixão, mas também um brilho de incerteza. E foi nesse momento que, de repente, uma explosão de som cortou o ar. A porta da frente arrebentou com força e uma figura apareceu. Era uma mulher, com um semblante conhecido, mas ao mesmo tempo estranho. Teresa ficou imóvel, o coração disparando. Teresa, finalmente encontrei você. A voz era familiar, mas não era a da sua mãe. Era sua irmã. Uma irmã que ela nunca soube que existia. O choque desceu como uma onda, varrendo todos os pensamentos anteriores. Não pode ser. Teresa sussurrou, a mente tentando equilibrar essa nova realidade. As peças do quebra-cabeça ganharam vida. A mulher com um olhar intenso e confuso era a chave para tudo. O que mais estava escondido? Ela percebeu que estava no centro de uma trama muito mais extensa do que podia imaginar. Seria essa irmã parte dos segredos que a rodeavam? A tensão aumentou no ambiente. E o avô, com um sorriso que sabia ser traiçoeiro, observou, seguro de que as marionetes estavam finalmente dançando como ele sempre quis. Bem-vinda ao jogo, querida. Ele sussurrou, enquanto Teresa sentia o mundo girar novamente ao seu redor. O que mais poderia surgir dessa história? Sussurros de passado e segredos começaram a lançar uma nova sombra sobre o futuro, e toda a esperança que ela havia construído poderia. O coração dela disparava a cada segundo que passava.
O que você está fazendo aqui? Ela conseguiu perguntar, a voz tremendo. É como se o mundo ao seu redor estivesse girando rápido demais, e ela mal conseguia acompanhar. A mulher, com lágrimas nos olhos, deu um passo à frente, ainda ofegante pela corrida. Teresa, eu sou a Júlia, eu sou sua irmã. Eu procurei por você a vida inteira, disse ela, a voz rouca. As palavras dela eram como um raio atravessando a escuridão. Ela estava presa a um sistema que usava as crianças como projetos. Júlia é o seu legado, um fragmento de algo que você nunca deveria ter descoberto. A voz dele era doce como veneno, e o riso em seus lábios fazia o estômago de Teresa revirar. Vocês precisam ouvir isso. Júlia interrompeu, determinando a atenção de todos. Eu não sou só sua irmã. Eu sou parte da verdade que vocês estão buscando. A nossa mãe, ela não morreu. Ela está viva e eu a vi. Fui usada. E você também, Teresa. A sala ficou em silêncio profundo. O ar parecia gelar enquanto Teresa lutava contra as revelações. Você está mentindo! Por que você está fazendo isso? Teresa gritou, mas a dúvida agora se enfiava na sua mente como uma agulha. Não, eu juro! A gente estava em um laboratório, Júlia continuou, os olhos brilhando com a intensidade da sua convicção. Meus pais, eles não eram quem você pensa. Eles estavam envolvidos em experiências. A palavra experiências reverberou, ecoando nas paredes como um grito de horror. O avô prendeu a respiração, o sorriso imediatamente desaparecendo, como se um sensor tivesse sido desligado. Ele se virou bruscamente, o pânico começando a invadir seu rosto. Calha a boca, garota! Ele gritou, não conseguindo esconder o tremor na voz. Nesse instante, a porta da frente tremulou e se abriu com um estrondo, fazendo todos pulsarem com a surpresa. Um homem entrou, altivo e autoritário. Chega! O que está acontecendo aqui? Ele exigiu. E com isso, todos na sala sentiam o peso do poder que ele carregava. Era um policial, e a insígnia que brilhava em seu peito era inconfundível. Me desculpe, mas temos um problema aqui. Teresa, a situação está muito além do que você imagina. Ele declarou, a voz grave, ecoando com certeza. A sua vida inteira tem sido uma farsa. Você precisa entender que a sua história não termina apenas com o que você ouviu até agora. Teresa sentiu a terra tremer sob seus pés. O que isso significava? Alguém estava em seus calcanhares? O avô, a figura que sempre quisera domínio, estava perdendo o controle e Teresa percebeu. Naquele instante gelado, que tudo poderia ser um enorme plano envolvendo não apenas sua família, mas algo muito mais sombrio. Por favor, pare. Eu preciso saber a verdade, ela implorou, com lágrimas começando a formar em seus olhos. Mas o homem se aproximou e a pegou pelo braço. A verdade vai ser revelada, mas não é segura aqui. E então, tudo aconteceu muito rápido. O avô, em um ato de desespero, fez um movimento brusco e puxou algo da cintura. Uma faca reluzente. Ninguém vai tocar nela! Ele gritou, e o terror voltou, ecoando como um sino em seus corações. Teresa mal teve tempo para pensar. O nó na garganta se apertou, e ela se deu conta de que o jogo estava apenas começando. Júlia, saia! Ela gritou, mas seus olhos estavam fixados no avô.
esperando que qualquer coisa acontecesse a seguir. O homem da lei se preparou para abordar o avô, e um grito ensurdecedor cortou a cena como uma lâmina. Você não entende, ninguém pode saber. A voz do avô fez a sala tremer. Aquela cena de confronto, de segredos a serem revelados, tudo estava prestes a explodir de um jeito que ninguém poderia prever. E Teresa ficou ali, no meio do caos, esperando que o mundo ao seu redor não desmoronasse de uma vez. O que realmente era verdade? Quem ela era de fato? O que mais estava escondido nas sombras? Assim, o mistério apenas se aprofundava, surpreendendo-a em cada novo instante que passava. A tensão continuava pairando no ar, enquanto Teresa encarava a figura familiar, mas estranha, da mulher que se dizia sua irmã. O coração dela disparava a cada segundo que passava. "O que você está fazendo aqui?" Ela conseguiu perguntar, a voz tremendo. Era como se o mundo ao seu redor estivesse girando rápido demais, e ela mal conseguia acompanhar. A mulher, com lágrimas nos olhos, deu um passo à frente, ainda ofegante pela corrida. "Teresa, eu sou a Júlia. Eu sou sua irmã. Eu procurei por você a vida inteira", disse ela, a voz rouca. As palavras dela eram como um raio atravessando a escuridão, mas não dissiparam a profunda confusão no coração de Teresa. "Mas como você?" Teresa gaguejou, sem conseguir entender a realidade que se desenrolava diante dela. O avô sorria, uma expressão de satisfação perversa em seu rosto. "É isso mesmo, querida. Sua mãe não foi apenas uma cobaia. Ela estava presa a um sistema que usava as crianças como projetos. Júlia é o seu legado, um fragmento de algo que você nunca deveria ter descoberto." A voz dele era doce como veneno e o riso em seus lábios fazia o estômago de Teresa revirar. "Vocês precisam ouvir isso", Júlia interrompeu, determinando a atenção de todos. "Eu não sou só sua irmã. Eu sou parte da verdade que vocês estão buscando. A nossa mãe, ela não morreu. Ela está viva, e eu a vi. Fui usada. E você também, Teresa." A sala ficou em silêncio profundo. O ar parecia gelar, enquanto Teresa lutava contra as revelações. "Você está mentindo." "Por que você está fazendo isso?" Teresa gritou, mas a dúvida agora se enfiava na sua mente como uma agulha. "Não, eu juro! A gente estava em um laboratório!" Júlia continuou, os olhos brilhando com a intensidade da sua convicção. "Meus pais, eles não eram quem você pensa. Eles estavam envolvidos em experiências." A palavra experiências reverberou, ecoando nas paredes como um grito de horror. O avô prendeu a respiração, o sorriso imediatamente desaparecendo, como se um sensor tivesse sido desligado. Ele se virou bruscamente, em pânico começando a invadir seu rosto. "Cale a boca, garota!" ele gritou, não conseguindo esconder o tremor na voz. Nesse instante, a porta da frente tremulou e se abriu com um estrondo, fazendo todos pulsarem com a surpresa. Um homem entrou, altivo e autoritário. "Chega! O que está acontecendo aqui?" Willie exigiu. E com isso, todos na sala sentiram o peso do poder que ele carregava. Era um policial, e a insígnia que brilhava em seu peito era inconfundível. "Me desculpe, mas temos um problema aqui. Teresa, a situação está muito além do que você imagina", ele declarou, a voz grave ecoando com certeza. "A sua vida inteira tem sido uma farsa. Você precisa entender que a sua história não termina apenas com o que você ouviu até agora." Teresa sentiu a terra tremer sob seus pés. O que isso significava? Alguém estava em seus calcanhares?
O avô, a figura que sempre quisera domínio, estava perdendo o controle. E Teresa percebeu, naquele instante gelado, que tudo poderia ser um enorme plano envolvendo não apenas sua família, mas algo muito mais sombrio. Por favor, pare. Eu preciso saber a verdade, ela implorou, com lágrimas começando a formar em seus olhos. Mas o homem se aproximou e a pegou pelo braço. A verdade vai ser revelada, mas não é segura aqui. E então, tudo aconteceu muito rápido. O avô, em um ato de desespero, fez um movimento brusco e puxou algo da cintura, uma faca reluzente. Ninguém vai tocar nela, ele gritou, e o terror voltou, ecoando como um sino em seus corações. Teresa mal teve tempo para pensar. O nó na garganta se apertou, e ela se deu conta de que o jogo estava apenas começando. No momento em que a faca reluzente refletiu a luz da sala, houve um grito. Júlia, apressada, se lançou na direção do avô, derrubando-o antes que ele pudesse fazer qualquer movimento. O homem de farda teve uma reação instantânea, rapidamente se posicionando entre Teresa e o avô. Você não precisa fazer isso, ele gritou. Mas o pânico já estava instalado. Júlia, no chão, segurava a mão do avô. E neste momento, uma verdade devastadora caiu como uma bomba sobre todos ali. A faca caiu ao lado e a tensão se transformou em algo mais profundo. O que você está fazendo aqui? Eu não posso acreditar que você está vivo, João disse, finalmente revelando um segredo que mudaria tudo. Você não poderia saber, Júlia. Nós fizemos o que era necessário. O avô respondeu, sua voz carregada de desprezo e tristeza. O olhar de Júlia mudou, tornando-se um misto de indignação e horror. Você não é meu pai. Não pode ser! O silêncio se instalou, e enquanto Teresa observava em choque, um novo entendimento passou por sua mente. O avô não era o único manipulador. Jus foi criada dentro de um labirinto de mentiras que destruiu não apenas a vida de Teresa, mas de todos ao seu redor. É como se uma nova camada de traição emergisse. Você é doente. A vida inteira você e aquela mulher. Vocês usaram a gente. Eu só queria proteger a Teresa, mas você sempre esteve aqui. Júlia gritou, as palavras não apenas explorando uma história de dor, mas uma conexão muito mais profunda. O policial hesitou, observando a cena, claramente confuso. No final, você nunca pode fugir do que realmente é. O avô respondeu, agora temo-lo. Suas palavras penetrantes como se fossem um golpe. E assim, enquanto as verdades se desenrolavam, ficou claro que o jogo de manipulações era muito mais profundo e sombrio do que qualquer um poderia imaginar. A revelação da natureza de Júlia era apenas o começo, e a vida de Teresa, assim como ela a conhecia, estava prestes a ser desmoronada de uma maneira que até então era inimaginável. O que mais estava escondido nas sombras? Que segredos ainda permaneceriam para serem desvendados? A nuance trágica de tudo isso pendia no ar, e o futuro nunca pareceu tão incerto. A tensão ainda pairava no ar enquanto Teresa encarava a figura familiar, mas estranha, da mulher que se dizia sua irmã. O coração dela disparava a cada segundo, como se estivesse prestes a explodir. O que você está fazendo aqui? Ela conseguiu perguntar, a voz tremendo. Era como se o mundo ao seu redor
Eu procurei por você a vida inteira, disse ela, a voz rouca. As palavras dela eram como um raio atravessando a escuridão. Mas não dissiparam a profunda confusão no coração de Teresa. Mas como você? Teresa gaguejou, sem entender a realidade que se desenrolava diante dela. O avô sorria, uma expressão de satisfação perversa em seu rosto. É isso mesmo, querida. Sua mãe não foi apenas uma cobaia. Ela estava presa a um sistema que usava as crianças como projetos. Júlia é o seu legado, um fragmento de algo que você nunca deveria ter descoberto. A voz dele era doce como veneno, e o riso em seus lábios fazia o estômago de Teresa revirar. Vocês precisam ouvir isso. Júlia interrompeu, decidida a captar a atenção de todos. Eu não sou só sua irmã. Eu sou parte da verdade que vocês estão buscando. A nossa mãe, ela não morreu. Ela está viva, e eu a vi. Fui usada, e você também, Teresa. O ar ficou gelado. Você está mentindo. Por que você está fazendo isso? Teresa gritou, mas a dúvida se enfiava na sua mente como uma agulha. Não, eu juro. A gente estava em um laboratório. Júlia continuou, os olhos brilhando com a intensidade da sua convicção. Meus pais, eles não eram quem você pensa. Eles estavam envolvidos em experiências. Experiências? O avô prendeu a respiração, seu sorriso desaparecendo num instante, como se tivesse sido desplugado. Ele se virou bruscamente, pálido. Uma gota de suor escorria pela testa. Cale a boca, garota! Gritou, a voz ecoando, tremendo de raiva e medo. Nesse instante, a porta da frente tremulou e se abriu com um estrondo. Um homem alto e imponente entrou. Sua presença dominava a sala. Chega! O que está acontecendo aqui? Ele exigiu. E a insígnia na lapela brilhava como uma lâmina cortante. Era um policial. Me desculpe, mas temos um problema. Teresa, a sua vida inteira tem sido uma farsa. Você precisa entender que a sua história não termina apenas com o que você ouviu até agora. O homem se aproximou e a mão de Teresa apertou a mesa ao lado. Era um peso insuportável. O avô, em um ato de desespero, fez um movimento brusco e puxou uma faca da cintura, brilhando sob a luz. Ninguém vai tocar nela, gritou, o terror enraizado nos corações de todos. Ninguém se movia. O mundo parecia ter parado. As palavras se perderam no ar. Júlia, em um impulso, se lançou na direção do avô, derrubando-o com a força de uma leoa protetora. O policial se posicionou de forma defensiva entre eles, preparados para o que poderia acontecer. A faca caiu ao lado e, por um momento, tudo ficou em silêncio. Mas logo o avô ergueu a voz, carregada de desprezo. Você nunca foi uma irmã de verdade. A verdade sobre você e sobre ela está muito além do que você imagina. E tudo será revelado. Os olhos dele faiscavam com algo que Teresa não podia identificar. A expressão de Júlia tornou-se uma mescla de indignação e desespero. O que você quer dizer? O que está escondendo de nós? E foi aqui que tudo mudou. O avô olhou para o policial, um entendimento maligno nos olhos. Você não sabe o que está prestes a acontecer, não é? Ele disse, quase rindo. Então, antes que alguém pudesse responder, outra figura fez sua entrada à cena. Uma mulher
com um semblante conhecido, mas estranhamente fora de lugar. Seus olhos fixaram em Teresa, e num sussurro pesado disse: Eu sou a mãe de vocês, todas, e a verdade é muito mais obscura do que vocês nunca imaginaram. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. O mundo de Teresa girou. O policial, o avô, Júlia, todos se viraram para a mulher que agora era uma estranha e uma conhecida. Cada respiração doía, cada batida do coração pesava no peito dela. O que essa mulher realmente significava? O que mais estava escondido? A confusão reinava e a verdade parecia prestes a desmoronar tudo de uma vez. A tensão ainda pairava no ar enquanto Teresa encarava a figura familiar, mas estranha, da mulher que se dizia sua irmã. O coração dela disparava a cada segundo, como se estivesse prestes a explodir. — O que você está fazendo aqui? Ela conseguiu perguntar, a voz tremendo. Era como se o mundo ao seu redor estivesse girando rápido demais. E Teresa mal conseguia acompanhar. A mulher, com lágrimas nos olhos, deu um passo à frente, ainda ofegante pela corrida. — Teresa, eu sou a Júlia. Eu sou sua irmã. Eu procurei por você a vida inteira, disse ela, a voz rouca. As palavras dela eram como um raio atravessando a escuridão, mas não dissiparam a profunda confusão no coração de Teresa. Mas como você? Teresa gaguejou, sem entender a realidade que se desenrolava diante dela. O avô sorria, uma expressão de satisfação perversa em seu rosto. É isso mesmo, querida. Sua mãe não foi apenas uma cobaia. Ela estava presa a um sistema que usava as crianças como projetos. Júlia é o seu legado, um fragmento de algo que você nunca deveria ter descoberto. A voz dele era doce como veneno, e o riso em seus lábios fazia o estômago de Teresa revirar. Vocês precisam ouvir isso. Júlia interrompeu, decidida a captar a atenção de todos. Eu não sou só sua irmã. Eu sou parte da verdade que vocês estão buscando. A nossa mãe, ela não morreu. Ela está viva e eu a vi. Fui usada e você também, Teresa. O ar ficou gelado. Você está mentindo. Por que você está fazendo isso? Teresa gritou, mas a dúvida se enfiava na sua mente como uma agulha. Não, eu juro, a gente estava em um laboratório. Júlia continuou, os olhos brilhando com a intensidade da sua convicção. Meus pais, eles não eram quem você pensa. Eles estavam envolvidos em experiências. Experiências? O avô prendeu a respiração, seu sorriso desaparecendo num instante, como se tivesse sido despolgado. Ele se virou bruscamente pálido. Uma gota de suor escorria pela testa. Calha a boca, garota! Gritou a voz ecoando, tremendo de raiva e medo. Nesse instante, a porta da frente tremulou e se abriu com um estrondo. Um homem alto e imponente entrou. Sua presença dominava a sala. Chega! O que está acontecendo aqui? Ele exigiu. E a insígnia na lapela brilhava como uma lâmina cortante. Era um policial. Me desculpe, mas temos um problema. Teresa, a sua vida inteira tem sido uma farsa. Você precisa entender que a sua história não termina apenas com o que você ouviu até agora. O homem se aproximou e a mão de Teresa apertou a mesa ao lado. Era um peso insuportável. O avô, e num ato de desespero, fez um movimento brusco e puxou uma faca da cintura, brilhando sob a luz. Ninguém vai tocar nela, gritou, o terror enraizado nos corações de todos.
A faca caiu ao lado e por um momento tudo ficou em silêncio. Mas logo o avô ergueu a voz, carregada de desprezo. Você nunca foi uma irmã de verdade. A verdade sobre você e sobre ela está muito além do que você imagina. E tudo será revelado. Os olhos dele faiscavam com algo que Teresa não podia identificar. A expressão de Júlia tornou-se uma mescla de indignação e desespero. O que você quer dizer? O que está escondendo de nós? E foi aqui que tudo mudou. O avô olhou para o policial, um entendimento maligno nos olhos. Você não sabe o que está prestes a acontecer, não é? Ele disse, quase rindo. Então, antes que alguém pudesse responder, outra figura fez sua entrada à cena. Uma mulher, com um semblante conhecido, mas estranhamente fora de lugar. Seus olhos fixaram em Teresa e, num sussurro pesado, disse: Eu sou a mãe de vocês, todas. E a verdade é muito mais obscura do que vocês nunca imaginaram. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. O mundo de Teresa girou. O policial, o avô, Júlia, todos se viraram para a mulher, que agora era uma estranha e uma conhecida. Cada respiração doía. Cada batida do coração pesava no peito dela. O que essa mulher realmente significava? O que mais estava escondido? A confusão reinava e a verdade parecia prestes a desmoronar tudo de uma vez. Você não pode ser! Teresa conseguiu sussurrar. O choque a paralisou. A mulher sorriu. Um sorriso que não trazia conforto, mas um frio que percorria a espinha de todos ali. Já é hora de você saber, querida. O que você considera ser sua infância foi um experimento. Fomos criadas para algo maior. Um projeto que envolve mais do que a sua imaginação pode suportar. Ela olhou para o avô, o desprezo evidente. Eu escapei e agora estou aqui para terminar isso. A sala ficou tensa. O policial respirou fundo, como se tentasse processar todas aquelas emoções. O que você quer dizer com isso? Ele exigiu, a voz firme. Mas a incerteza não era ocultável. Com isso já não há mais o que esconder. O legado que você carrega, Teresa, não é só dor. Há um propósito obscuro, um destino que você foi forçada a carregar. Nós não somos apenas vítimas. Fomos criadas para isso. A voz dela soava como se estivesse contando uma história, mas a realidade era muito mais assustadora. Teresa sentiu a cabeça girar. Quem ela era então? O que você quer de mim? O que eu tenho que fazer? A voz dela tremia, o medo crescendo. Seu avô, ele sempre soube. Você e Júlia são partes de um quebra-cabeça que ele manipulou. E essa verdade vai desmoronar a vida que todos pensaram que tinham. O passado voltará para cobrar. E se prepare, porque sua vida inteira pode mudar em um instante. Nesse momento, a porta se abriu violentamente e uma figura encapuzada entrou. Seu olhar penetrante e cheio de intenções obscuras. Já está na hora de acabar com isso, gritou. E todos se viraram, confundindo-se em um turbilhão de emoções. A sala virou um caos. A verdade, a dor,
Tudo se misturava em um turbilhão de mistério e pânico. Teresa percebeu que estava no centro de algo muito maior. Algo que poderia acabar com tudo o que conhecia. O que mais estava pronto para ser revelado? A tensão ainda pairava no ar, enquanto Teresa encarava a figura familiar, mas estranha, da mulher que se dizia sua irmã. O coração dela disparava a cada segundo, como se estivesse prestes a explodir. "O que você está fazendo aqui?" Ela conseguiu perguntar, a voz tremendo. Era como se o mundo ao seu redor estivesse girando rápido demais e Teresa mal conseguia acompanhar. A mulher, com lágrimas nos olhos, deu um passo à frente, ainda ofegante pela corrida. "Teresa, eu sou a Júlia. Eu sou sua irmã. Eu procurei por você a vida inteira", disse ela, a voz rouca. As palavras dela eram como um raio atravessando a escuridão, mas não dissiparam a profunda confusão no coração de Teresa. "Mas como?" Teresa gaguejou, sem entender a realidade que se desenrolava diante dela. O avô sorria, uma expressão de satisfação perversa em seu rosto. "É isso mesmo, querida. Sua mãe não foi apenas uma cobaia. Ela estava presa a um sistema que usava as crianças como projetos. Júlia é o seu legado, um fragmento de algo que você nunca deveria ter descoberto." A voz dele era doce como veneno, e o riso em seus lábios fazia o estômago de Teresa revirar. "Vocês precisam ouvir isso." Júlia interrompeu, decidida a captar a atenção de todos. "Eu não sou só sua irmã. Eu sou parte da verdade que vocês estão buscando. A nossa mãe, ela não morreu. Ela está viva, e eu a vi. Fui usada. E você também, Teresa." O ar ficou gelado. "Você está mentindo. Por que você está fazendo isso?" Teresa gritou, mas a dúvida se enfiava na sua mente como uma agulha. "Não, eu juro, a gente estava em um laboratório." Júlia continuou, os olhos brilhando com a intensidade da sua convicção. "Meus pais, eles não eram quem você pensa. Eles estavam envolvidos em experiências." "Experiências?" O avô prendeu a respiração, seu sorriso desaparecendo num instante, como se tivesse sido desplugado. Ele se virou bruscamente, pálido, uma gota de suor escorria pela testa. "Cale a boca, garota!" gritou, a voz ecoando, tremendo de raiva e medo. Nesse instante a porta da frente tremulou e se abriu com um estrondo. Um homem alto e imponente entrou. Sua presença dominava a sala. "Chega! O que está acontecendo aqui?" Ele exigiu, e a insígnia na lapela brilhava como uma lâmina cortante. "Era impolicial. Me desculpe, mas temos um problema. Teresa, a sua vida inteira tem sido uma farsa. Você precisa entender que a sua história não termina apenas com o que você ouviu até agora." O homem se aproximou e a mão de Teresa apertou a mesa ao lado. Era um peso insuportável. O avô, em um ato de desespero, fez um movimento brusco e puxou uma faca da cintura, brilhando sob a luz. "Ninguém vai tocar nela!" gritou, o terror enraizado nos corações de todos. Ninguém se movia. O mundo parecia ter parado. As palavras se perderam no ar. Júlia, e no impulso, se lançou na direção do avô, derrubando-o com a força de uma leoa protetora. O policial se posicionou defensivamente entre eles, prontos para o que poderia acontecer. A faca caiu ao lado e, por um momento, tudo ficou em silêncio. Mas logo, o avô ergueu a voz, carregada de desprezo. "Você nunca foi uma irmã de verdade. A verdade sobre você e sobre ela está muito além do que você imagina."
e tudo será revelado. Os olhos dele faiscavam com algo que Teresa não podia identificar. A expressão de Júlia tornou-se uma mescla de indignação e desespero. O que você quer dizer? O que está escondendo de nós? E foi aqui que tudo mudou. O avô olhou para o policial, um entendimento maligno nos olhos. Você não sabe o que está prestes a acontecer, não é? Ele disse, quase rindo. Então, antes que alguém pudesse responder, outra figura fez sua entrada à cena. Uma mulher, com um semblante conhecido, mas estranhamente fora de lugar. Seus olhos fixaram em Teresa e num sussurro pesado disse: Eu sou a mãe de vocês, todas. E a verdade é muito mais obscura do que vocês nunca imaginaram. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. O mundo de Teresa girou. O policial, o avô, Júlia. Todos se viraram para a mulher que agora era uma estranha e uma conhecida. Cada respiração doía. Cada batida do coração pesava no peito dela. O que essa mulher realmente significava? O que mais estava escondido? A confusão reinava, e a verdade parecia prestes a desmoronar tudo de uma vez. Você não pode ser. Teresa conseguiu sussurrar. O choque a paralisando. A mulher sorriu, um sorriso que não trazia conforto, mas um frio que percorria a espinha de todos ali. Já é hora de você saber, querida. O que você considera ser sua infância foi um experimento. Fomos criadas para algo maior. Um projeto que envolve mais do que a sua imaginação pode suportar. Ela olhou para o avô, o desprezo evidente. Eu escapei. E agora estou aqui para terminar isso. Terminar o quê? Alguém perguntou. Momentos deslizados. Vinha uma onda de gritos e confusão, e Teresa ficou paralisada, o coração acelerado. Os novos intrusos avançaram em direção ao avô. Você nos traiu, velho. Um deles gritou. Agora é hora de acertar contas. E antes que Teresa pudesse compreender, o avô foi arrastado, lutando, enquanto Júlia e a mãe foram pegas de surpresa. Quem são vocês? O policial gritou. Mas já era tarde demais. Os encapuzados, armados, tomaram a sala com uma intensidade que parecia tirada de um filme de ação. Um deles se virou, encarando Teresa com olhos gélidos. Você é a chave. Venha conosco, ou todos vão se arrepender. Teresa mal conseguia processar o que estava acontecendo. Uma verdadeira guerra havia começado na sua frente. Uma batalha por segredos antigos e perigos que ela mal podia entender. A verdade, agora, parecia mais distante do que nunca. E ao olhar nos olhos de sua mãe e de Júlia, percebendo a mistureba de emoções e medos, uma pergunta assombrava sua mente. Todos estavam mesmo prontos para enfrentar o que estava prestes a ser revelado? Já era hora de as cartas serem reveladas. E enquanto o caos reinava, Teresa sentiu que a realidade em que vivia estava prestes a desmoronar. Se desmoronando tão rapidamente que qualquer tentativa de fuga parecia cada vez mais impossível. A tensão ainda pairava no ar, enquanto Teresa encarava a figura familiar, mas estranha, da mulher que se dizia sua irmã. O coração dela disparava a cada segundo, como se estivesse prestes a explodir. O que você está fazendo aqui? Ela conseguiu perguntar, a voz tremendo. Era como se o mundo ao seu redor estivesse girando rápido demais,
e Teresa mal conseguia acompanhar. A mulher, com lágrimas nos olhos, deu um passo à frente, ainda ofegante pela corrida. Teresa, eu sou a Júlia. Eu sou S. Mas como? Você? Teresa gaguejou, sem entender a realidade que se desenrolava diante dela. O avô sorria, uma expressão de satisfação perversa em seu rosto. É isso mesmo, querida. Sua mãe não foi apenas uma cobaia. Ela estava presa a um sistema que usava as crianças como projetos. Júlia é o seu legado, um fragmento de algo que você nunca deveria ter descoberto. A voz dele era doce como veneno, e o riso em seus lábios fazia o estômago de Teresa revirar. Vocês precisam ouvir isso, Júlia interrompeu, decidida a captar a atenção de todos. Eu não sou só sua irmã. Eu sou parte da verdade que vocês estão buscando. A nossa mãe, ela não morreu. Ela está viva e eu a vi. Fui usada e você também, Teresa. O ar ficou gelado. Você está mentindo! Por que você está fazendo isso? Teresa gritou, mas a dúvida se enfiava na sua mente como uma agulha. Não, eu juro. A gente estava em um laboratório. Júlia continuou, os olhos brilhando com a intensidade da sua convicção. Meus pais, eles não eram quem você pensa. Eles estavam envolvidos em experiências. Experiências? O avô prendeu a respiração, seu sorriso desaparecendo num instante, como se tivesse sido desplugado. Ele se virou bruscamente, pálido. Uma gota de suor escorria pela testa. Calha a boca, garota! Gritou, a voz ecoando, tremendo de raiva e medo. Nesse instante, a porta da frente tremulou e se abriu com um estrondo. Um homem alto e imponente entrou. Sua presença dominava a sala. Chega! O que está acontecendo aqui? Ele exigiu, e a insígnia na lapela brilhava como uma lâmina cortante. Era um policial. Me desculpe, mas temos um problema. Teresa, a sua vida inteira tem sido uma farsa. Você precisa entender que a sua história não termina apenas com o que você ouviu até agora. O homem se aproximou, e a mão de Teresa apertou a mesa ao lado. Era um peso insuportável. O avô, em um ato de desespero, fez um movimento brusco e puxou uma faca da cintura, brilhando sob a luz. Ninguém vai tocar nela, gritou, o terror enraizado nos corações de todos. Ninguém se movia. O mundo parecia ter parado. As palavras se perderam no ar. Júlia, em um impulso, se lançou na direção do avô, derrubando-o com a força de uma leoa protetora. O policial se posicionou defensivamente entre eles, prontos para o que poderia acontecer. A faca caiu ao lado e, por um momento, tudo ficou em silêncio. Mas logo, o avô ergueu a voz, carregada de desprezo. Você nunca foi uma irmã de verdade. A verdade sobre você e sobre ela está muito além do que você imagina. E tudo será revelado. Os olhos dele faiscavam com algo que Teresa não podia identificar. A expressão de Júlia tornou-se uma mescla de indignação e desespero. O que você quer dizer? O que está escondendo de nós? E foi aqui que tudo mudou. O avô olhou para o policial, um entendimento maligno nos olhos. Você não sabe o que está prestes a acontecer, não é? Ele disse, quase rindo. Então, antes que alguém pudesse responder, outra figura fez sua entrada à cena. Uma mulher, com um semblante conhecido, mas estranhamente
fora de lugar. Seus olhos fixaram em Teresa e, num sussurro pesado, disse: Eu sou a mãe de vocês, todas. E a verdade é muito mais obscura do que vocês nunca imaginaram. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. O mundo de Teresa girou. O policial, o avô, Júlia, todos se viraram para a mulher, que agora era uma estranha e uma conhecida. Cada respiração doía, cada batida do coração pesava no peito dela. O que essa mulher realmente significava? O que mais estava escondido? A confusão reinava e a verdade parecia prestes a desmoronar tudo de uma vez. Você não pode ser! Teresa conseguiu sussurrar, o choque a paralisando. A mulher sorriu, um sorriso que não trazia conforto, mas um frio que percorria a espinha de todos ali. Já é hora de você saber, querida. O que você considera ser sua infância foi um experimento. Fomos criadas para algo maior, um projeto que envolve mais do que a sua imaginação pode suportar. Ela olhou para o avô, o desprezo evidente. Eu escapei e agora estou aqui para terminar isso. Terminar o quê? Alguém perguntou. Mas o caos tinha tomado conta da sala e ninguém parecia ter tempo para respostas claras. O policial olhou para a mãe, tentando entender o que estava acontecendo, enquanto o avô tremia de fúria e medo. E então, algo inesperado. Uma explosão. A janela atrás de Teresa estourou em 1000 pedaços. Uma sombra se atirou pela abertura. Em meio ao caos, um grupo de homens encapuzados invadiu o local. Vinha uma onda de gritos e confusão. Os novos intrusos avançaram em direção ao avô. Você nos traiu, velho, um deles gritou. Agora é hora de acertar contas. E antes que Teresa pudesse compreender, o avô foi arrastado, lutando, enquanto Júlia e a mãe foram pegas de surpresa. Teresa, aterrorizada, observou enquanto o caos tomava seu lugar. O que vocês querem dele? Gritou, mas ninguém ouviu. Ouvia-se apenas o eco de socos e gritos. Era um turbilhão. O policial, agora com a arma em punho, tentava controlar a situação, mas a sala estava se tornando um campo de batalha. Em meio à confusão, uma voz familiar se destacou. A verdade não pode ser escondida. Era Júlia, gritando. Mas então Teresa percebeu algo arrebatador. O olhar do avô, antes cheio de desprezo, agora traía um misto de medo e algo mais. Ele parecia não estar realmente no controle. E foi nesse momento que tudo se desenrolou. O policial, em um ato desesperado, atirou para cima, mas o que ocorreu a seguir levou todos à beira de um colapso. Uma luz ofuscante envolveu a sala, e do chão surgiu uma figura. Um homem que tinha a mesma expressão do avô, mas conhecia Teresa. Um irmão que ela nunca soube que existia. Não a levem! Ele gritou, e a sala parou. O ar ficou pesado com a revelação. Teresa olhou para Júlia, e elas perceberam o estrago. Os homens encapuzados hesitaram, e o avô, que até aquele momento estava ali enquanto um tirano, agora mostrava um lado vulnerável. Como você pode estar aqui? Uma tempestade de emoções brotava no coração de Teresa. Um irmão? O que isso significava? O que mais estava além desta revelação? Eu sou a última peça do quebra-cabeça que você conhece. Mas o que vocês não sabem
é que somos parte de um jugo que supera todos nós. Venham comigo, se quiserem saber a verdade. O mundo parecia ruir novamente sob os pés de Teresa. Agora, dentro de uma história que ela pensou dominar, surgiu uma nova camada de complexidade. O que mais estava prestes a ser revelado? E o que essa conexão significava para o futuro delas? Era uma nova era de segredos prestes a se desvelar. E Teresa sentiu que o jogo só estava começando. A tensão estava insuportável. Teresa observou o irmão que nunca soube que tinha, fascínio e horror misturados em seu olhar. Você é meu irmão? A pergunta saiu como um fio de voz, um eco de um mundo que desmoronava. O irmão acenou, a expressão dele intensamente preocupada. Sim, Teresa, mas não temos tempo para isso. Temos que sair, todos nós. A adrenalina pulsava em seus corações, e o caos ao redor parecia fazer parte de um pesadelo coletivo. Os homens encapuzados estavam em movimento, prontos para tudo. Mas no meio da confusão, Júlia já estava ao lado de Teresa, unindo forças. Vamos, é agora ou nunca! Seu grito rasgou a sala e, em um movimento instintivo, elas correram em direção à saída. O policial, ainda recuperando o fôlego, se juntou a elas, tentando manter a ordem no caos. Mas o avô, o olhar dele, estava desesperado. Não deixem que eles a levem. A voz se partiu, revelando um homem que sempre se apresentou como forte, mas agora se mostrava vulnerável. Teresa hesitou um segundo. O amor e a raiva se entrelaçando como linhas de um tecido desfiado. Mas ao ver seu irmão lutando para desvencilhar-se do grupo de homens, a decisão foi rápida. Não podemos ficar aqui, ela gritou. E assim elas correram, atravessaram a sala em uma coreografia de desespero, enquanto o barulho dos confrontos ecoava ao fundo. Assim que atingiram a porta, a luz do dia invadiu o espaço e o cheiro da liberdade era intoxicante. O grupo se dispersou em direções diferentes, impulsionado pelo instinto de sobrevivência. Teresa e Júlia, lado a lado, seguiram seu irmão, que já havia se afastado, para proteger as costas delas. Ouvindo as vozes atrás deles, as três se apressaram pelas ruas, avançando entre prédios e esquinas. O calor do sol em seus rostos parecia um presságio de renascimento, enquanto um novo ciclo começava lentamente a tomar forma. Precisamos nos esconder e entender tudo isso, o irmão falou, suas palavras urgentes. Vamos a um lugar onde possamos falar. O passado não... O irmão olhou nos olhos de cada uma delas, um fogo de determinação brilhando. Vocês precisam saber da verdade sobre nossa mãe e tudo o que aconteceu, o que fomos, o que podemos ser agora. Mas ao abrir a boca, o jovem hesitou. Não era apenas o peso da história. A realidade estava prestes a mudar tudo. Mas nesse momento, um grito rompeu o ar, seguido de um estrondo à distância. Eles se entreolharam, o medo como um gelo no estômago. A liberdade estava ali, mas o pasto do passado ainda ameaçava alcançá-los. Teresa, prepare-se! O irmão lhe advertiu. Então a sala pareceu encolher. As peças do quebra-cabeça estavam próximas,
e a verdadeira batalha estava apenas começando. Um novo destino os aguardava, e com ele o que realmente significava ser livre. E pensar que tudo começou com um pesadelo. Mas a luta não havia acabado. As sombras ainda seguiam seus passos. No entanto, a esperança brilhava e juntos poderiam enfrentar o que estivesse por vir. E você? Está pronto para descobrir com eles a verdade que pode mudar tudo? Não perca tempo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e se junte a nós nessa jornada incrível. Você precisa se inscrever agora.